Who is the long-nosed bugger that beats the French? It's RT. It's RT. Este grito de guerra era entoado em altos brados pelos soldados britânicos no início do século XIX, especialmente após terem eles empurrado as tropas francesas para fora da Península Ibérica. E Etty era o carinhoso diminutivo que dedicavam ao seu comandante, Sir Arthur Wellesley, o Duque de Wellington. Nos primeiros dias do mês de junho de 1815, Wellington encontrava-se em Bruxelas, no comando de um exército de 75 mil homens, parte do poderio militar do grupo de reinos que compunham a Sétima Coalizão e reunia o Reino Unido, a Rússia, a Áustria e a Prússia. O objetivo desse grupo era um só: destruir Napoleão. Preparava-se o capítulo final de uma era. Durante 12 anos, de 1803 a 1815, Napoleão havia mantido o continente europeu em constante movimentação bélica, atacando e sendo atacado por uma sucessão de coalizões que se opunham ao seu projeto de dominação. Em 1812, sua desastrosa campanha contra a Rússia terminara com o primeiro grande revés da Grande Armée, o poderoso exército francês, que muitos acreditavam invencível. Enfraquecido pela derrota e sem condições de sobrepujar as tropas da Sexta Coalizão, em abril de 1814, Napoleão havia se rendido e fora aprisionado pelos seus adversários. Muitos achavam que era o seu fim, mas ainda era cedo. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez. Ajude o canal a crescer. Divulgue, comente, compartilhe. Dê o seu gostei ou não gostei. Aperte o sininho para receber as notificações. Vamos ver se conseguimos aumentar o número de visualizações e de inscritos. Muito obrigado. Primeiro de março de 1815, l'Empereur voltara. Depois de dado como vencido e liquidado, após o desastre da campanha russa, da abdicação e da prisão na ilha de Elba, o Ogro, como era chamado por seus inimigos, voltara. Conseguira escapar de seu confinamento e, com apenas 1.000 soldados leais, aportara no sul da França. Das praias da Côte d'Azur, iniciara a marcha para Paris, arrebatando corações e mentes e, mais importante, a adesão dos regimentos enviados para detê-lo. No dia 20, ele entra nas Tuileries, nos braços do povo, e recupera o poder. Imediatamente, o Congresso de Viena o declara fora da lei e prepara suas forças, que eventualmente poderiam armar mais de 800 mil combatentes, para invadir a França. Napoleão ainda tenta contemporizar, sabe que tem pouco tempo e que sua Grande Armée foi dizimada na Rússia. Mesmo assim, consegue rearmar um exército de quase 250 mil homens, embora a maioria ainda não esteja treinada suficientemente para enfrentar as campanhas mais duras. Não é o bastante e ele sabe. Com seu insuperável faro para encontrar soluções estratégicas, resolve selecionar 78 mil de seus melhores e mais experimentados soldados e atacar Wellington, antes que a Sétima Coalizão tivesse tempo de mobilizar o resto do seu efetivo. Uma vitória poderia significar mais prazo para reorganizar seu poderio e consolidar seu império. O único problema seria assegurar-se de que um exército prussiano de 40 mil homens, sob o comando do Marechal Gebhard Blücher, não se juntasse aos ingleses, o que tornaria insuperável a superioridade numérica da coalizão. Em 10 de junho, Napoleão foi informado que os prussianos se haviam distanciado de Wellington.
Naquela época, o grosso dos exércitos, a infantaria, deslocava-se a pé. E as tropas de Bonaparte eram as mais velozes do mundo. Ele impusera a regra dos 180 passos por minuto, quase o dobro da cadência de marcha então praticada pelas outras nações. Assim, quando Wellington, comparecendo a uma festa em sua homenagem na capital belga, foi avisado de que o inimigo estava em marcha, os franceses já haviam cruzado a fronteira em Charleroi. Tirando vantagem da rapidez do seu avanço, Napoleão resolve primeiro enfrentar Blücher e, na Batalha de Ligny, consegue fazer com que os prussianos se afastem ainda mais dos ingleses. Agora, a ordem é rumo a Bruxelas. Com a festa interrompida, Wellington e seus generais fazem seus planos. Decidem, então, irem para o sul e esperar pelos franceses. E o local que escolhem é um suave declive do Monte Saint-Jean, cortado por uma estrada e espraiando-se por uma ravina. É uma zona eminentemente rural, com 2 grandes fazendas e 2 pequenas cidades. Uma ao sul, chamada Plancenoit, outra ao norte, chamada Waterloo. Embora muita gente costume comparar um embate de tropas a uma partida de xadrez, na realidade o conflito armado está cheio de outros ingredientes, além da simples movimentação de peças num tabuleiro. Há muitos imponderáveis como o tempo, o entendimento correto de uma ordem, a presteza em cumpri-la, atos heróicos, desesperos covardes e, frequentemente, a incerteza proporcionada pelo que se convencionou chamar de The Fog of War, a neblina de guerra, o desencontro de informações na densa fumaça dos campos de batalha. Tudo isso aconteceu em Waterloo. Durante as 10 horas de duração da refrega, os fatores acima exerceram sua poderosa influência desagregadora nos planos cuidadosamente delineados por Napoleão e Wellington, ambos extraordinários estrategistas. Raras vezes, a certeza da vitória e a possibilidade de uma derrota mudaram tanto de lado no decorrer de um combate. Primeiro foi a chuva. No dia 17 de junho, véspera da batalha, um verdadeiro dilúvio abatera-se sobre o sul da Bélgica, encharcando o solo, e Napoleão, que tinha por norma atacar cedo, foi informado de que sua famosa artilharia, com mais de 250 canhões, não conseguiria se deslocar com a rapidez necessária para se posicionar na hora e no local pré-determinados devido à lama. Só às 11h30 da manhã do dia 18, as condições melhoraram bastante para as primeiras salvas serem disparadas e o ataque ter início. Tempo mais que suficiente para Wellington reforçar sua posição nas fazendas que tinha à direita e à esquerda de sua linha de frente, a Hougomont e a La Haine-Sainte. Assim, o assédio francês a Hougomont, capítulo inicial dos planos de Bonaparte, cujo objetivo era tomar rapidamente a posição e obrigar os ingleses a deslocar suas forças para lá, enfraquecendo seu centro, não funcionou como devia. Mesmo assim, a eficiente artilharia francesa, agora posicionada corretamente, começava a destroçar sua contraparte inglesa e a infligir pesadas baixas aos regimentos a pé de Wellington. Às 2h, mesmo sem dominar completamente as fazendas, Napoleão ordena que sua esplêndida e heroína de incontáveis campanhas, Infanterie de Ligne, avance. No lado adversário, já há muita apreensão. Como resposta à jogada estratégica de Bonaparte, o Duque lança sua cavalaria ligeira, os Scots Greys, sobre a infantaria em movimento. O imperador francês faz mais uma jogada. Envia 2 lendários regimentos, os lanceiros e os cuirassiers, sobre os escoceses. Os Scots Greys são aniquilados. Os ventos do sucesso começam a soprar a favor da França. Aí, mais um imponderável mostra a sua cara: a saúde de Napoleão. Já na ilha de Elba,
os primeiros sinais de problemas na próstata tinham surgido e suas frequentes aflições de estômago haviam aumentado. Pouco depois das 3 horas, ele sofre um espasmo digestivo e quase desmaia. Seus oficiais o levam para um ponto afastado para que ele se recupere. Exatamente nesse momento, Wellington, preocupado com a perda de sua cavalaria e temeroso de um confronto em campo aberto com a infantaria francesa, comanda aos seus generais que recuem as tropas o equivalente a 100 passos. No posto de comando francês, o Marechal Ney, que ocupa temporariamente o lugar de comandante em chefe, interpreta aquilo como uma debandada. Certo de que os ingleses haviam entregado os pontos, ele parte à frente de uma gigantesca carga de cavalaria, praticamente o efetivo total de suas tropas montadas. Um erro que vai custar caro. Quando o imperador, já refeito, retorna ao comando, tem um acesso de fúria. O ato impensado de Ney, que agora, sem o apoio da infantaria, descobre o ardil de Wellington, cuja retirada era apenas uma armadilha, pode significar uma reversão total da sorte. Encolerizado, Napoleão vê o grosso de sua cavalaria embater como ondas infrutíferas nos quadrados formados pelas melhores tropas inglesas, mantidas como reserva pelo Duque e escondidas atrás da elevação do Monte Saint-Jean. As opções vão diminuindo para os dois lados, e a quilômetros dali, um outro componente está em vias de se tornar o protagonista final dos destinos de Waterloo. Desde o início, apreensivo com a possibilidade de o exército prussiano, apesar de derrotado em Lille, pudesse se juntar aos ingleses, Napoleão destinara no dia anterior quase 1/3 de suas forças, sob o comando do Marechal Grouchy, com a missão de descobrir onde estava Blücher e segui-lo de perto, impedindo que se aproximasse da batalha. Só que Grouchy não encontrou Blücher. Em vez de retornar e reforçar o exército francês, continuou seguindo para o norte, preso à ordem dada no dia anterior. Às 5 da tarde, estava a 30 quilômetros de Waterloo. Os prussianos, por sua vez, haviam ludibriado Grouchy e estavam chegando a Plancenoit, na retaguarda de Napoleão. Nesse ponto, a batalha chega a um impasse. Do lado inglês, embora tivesse desbaratado a cavalaria de Ney, Wellington não tem mais o poderio suficiente para avançar e sobrepujar os franceses. E Napoleão está tirando sua última carta na mesa. A Garde Impériale, os melhores soldados da época, que iniciava agora seu formidável ataque. Novamente, a balança pendia para Bonaparte. Foi a vez de Wellington exclamar: "Night, all the Prussians must come." À noite, os prussianos precisam chegar. E eles chegaram. Quase às 6 horas, as primeiras fileiras começaram a surgir ao sul. Por um fugidio instante, o imperador e seus oficiais, confundindo o preto do uniforme prussiano com o azul marinho dos franceses, imaginaram que seria Grouchy. Não era. Napoleão perdera. Nestes últimos 210 anos, a Batalha de Waterloo já foi estudada, reestudada, reconstruída e recontada centenas de milhares de vezes. Todos esses famosos imponderáveis já foram identificados como determinantes para o seu resultado. A chuva, o ato impensado de Ney, a falta de visão de Grouchy, a manobra de Blücher. Mas há uma que põe toda a culpa num simplório pormenor: as hemorroidas de Napoleão. Sem poder ficar muito tempo montado por causa deste incômodo, ele não pudera praticar seu hábito de todas as suas batalhas precedentes, estar sempre em movimento durante a luta e, do alto do seu cavalo branco, poder vislumbrar rapidamente o posicionamento e as intenções de seus adversários. Seu posto de comando estático em Waterloo
foi mais tarde comparado a um submarino sem periscópio. Hemorroidas, quem diria? Espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!